Então, por exemplo, um PCR baixo, normal, com quadro agudo febril pulmonar, a possibilidade de ser infecção bacteriana cai demais. Então, o fator preditivo negativo do PCR é muito alto, diferente é positivo, mas o negativo é muito alto. Então, se ele tem um negativo de entrada de PCR, você tem uma infecção pulmonar aguda, com certeza, assim, perto de 90 e poucos por cento de sensibilidade para isso, não é bacteriano. Então, isso é um dado importante para você. Agora, quando é positivo, aí confunde tudo, porque qualquer coisa dá positivo. Essa sarcoidose que eu citei agora dá positivo. Uma neoplasia vai dar positivo. Infecção por qualquer coisa dá positivo. Então, assim, dificulta mais. Mas quando você tem ele negativo, fala, opa, não é bacteriano. Pelo menos isso. Pode ser viral, mas não é bacteriano. Então, isso é chamado fator preditivo negativo. E era bem legal quando você usa o PCR nessa situação mais aguda. Agora, eu defini que é uma infecção. Tá bom, então eu acho que é uma infecção. Vou lá, PCR alto, leucocitose, clínica típica, tomografia com imagem pulmonar de fato, uma consolidação que seja. Ou se é mais simples, vai uma consolidação lobar, fica mais fácil. Aí eu tenho que olhar se é bacteriano ou viral. Isso o guideline não fala, pessoal. O guideline vai lá e fala pneumonia tal. É assim que ele fala. E aí, quando você olha a pneumonia, você tem dados morfológicos, pô. Se você tem imagem na sua mão, você tem que usar a imagem. Você tem lá dados tomográficos, consolidações lobares bem características, você vai pensar em viral, você vai pensar em micoplasma, uma consolidação lobar. Então, assim, você consegue ter um racional que te ajuda para raciocinar dentro de dados propedêuticos que você vai fazer. Então, você vai fazer uma terapêutica mais direcionada a isso. Então, você vai preocupar menos com infecção viral, preocupar menos com infecções atípicas, como, por exemplo, micoplasma, clamídia. A legionela não. A legionela pneumófila já faz consolidações mais lobares, é mais enrolado um pouco. Agora, micoplasma e clamídia é infiltrado difuso, não lobar. E a gente trata com macrolídeo de chegada ou quinolona para cobrir mais micoplasma. Essa é a estratégia dos guidelines. Então, o que eu quero falar para você? Eu quero falar para você que você pode ser mais preciso na sua terapêutica, muitas vezes. Claro, quando o dente é grave, aí complica um pouco mais. Aí a sua abordagem terapêutica tem que ser um pouco mais ampla. Quando você interna esse doente, põe no hospital, então você tem que ter uma abordagem um pouco mais ampla. Mas quando o dente não é grave, você pode se restringir um pouco mais na sua terapêutica. Você pode olhar a evolução do doente, as características, e tentar restringir o tipo de antibiótico que você vai usar. Então, se é um doente que tem uma pneumonia que não tem gravidade, você pode usar alguns fármacos para gravidade. Você pode usar o CURB, lembra do CURB 65? Ou CRB 65? Seus níveis de consciência, seu nível respiratório, pressão arterial, idade, lembra disso? A ureia no CURB e o CRB não tem ureia. Então, você foi um marcador de gravidade para ver se tem gravidade ou não. Se não tem gravidade, você pode usar o beta-lactâmico. Qual beta-lactâmico? Amoxicilina. É difícil, né, a gente ver tratar a pneumonia aguda bacteriana comunitária leve, sem gravidade, com amoxicilina, né, pessoal? Não está fácil, né? Os pediatras conseguem mais que a gente, mas a gente, os adultos, é mais complicado isso. O amoxicilina clavulanato, tá tudo bem, com ácido clavulânico, né, com inibidor de beta-lactamase, né? Você pode usar macrolídeo? Pode, mas o macrolídeo tem um detalhe. O macrolídeo, nessa era pós-Covid, a gente vai sofrer um pouco com isso. Eu não tenho dados ainda científicos em relação ao macrolídeo pós-pandemia, seguros para falar para vocês, né? Eu estou lendo literatura, mas eu não vi muita coisa ainda sobre isso. Mas eu acredito, assim, uma posição pessoal disso, que é provável que a gente tenha tido uma piora na resistência dos pacientes com o uso de macrolídeo por causa da pandemia. Então, essa questão da pandemia, ela acabou gerando um overuso, né, de macrolídeo, principalmente azitromicina, sem indicação, né, pessoal? Então, a gente, muitos colegas, infelizmente, né, isso não é uma questão de criticar ou não, mas foi um desastre, né, do ponto de vista de utilização de antibiótico, né, usar azitromicina para pacientes com Covid. Isso foi um desastre, né? E alguns, eu vi isso acontecer em vários cenários, né? E alguns que usavam, tentavam usar, não sabendo que antibiótico antibacteriano não trata vírus, né? Tentava usar aquela conversa fiada de efeito imunomodulador da azitromicina para infecção aguda. A gente usa azitromicina para DPOC com profilaxia, porque as evidências mostram que para o DPOC, que é uma doença totalmente crônica, um fisiopatologia totalmente diferente, diminui a incidência de infecção bacteriana no futuro. É isso. Não foi feito usar como droga imunomoduladora para o doente agudo. Isso não existe, velho. Então, assim, eu não sei de onde que vem essas conversas. É muito perigoso isso, né? Então, a gente acabou tendo um overuso, né? Um uso abusivo de macrolídeos em pacientes com infecção viral e provavelmente o dano de resistência ambiental nosso deve ter sido enorme, enorme, enorme. Então, eu fico um pouco preocupado hoje de indicar macrolídeo como primeira escolha em algumas situações, né?
Mas é uma ótima droga, então estaria dentro dessa indicação de primeira leve uma indicação, o azitromicina ou claritromicina para esses doentes, né. A oxitromicina tem sido usado menos, o mercado tem um pouco menos dessas drogas, também é uma coisa efetiva. Então, para o doente grave já muda. Então, quando eu falo que tem uma pneumonia comunitária aguda grave e vou colocar para dentro do hospital, eu vou internar esse doente, né, mais grave, tem fatores, tem um CURB-ME assim, com positividade, já tem pontuação, né, tem ou tem consciência alterada, pressão respiratória alta, ureia alta, ou pressão sanguínea baixa, ou idade acima de 65 anos de idade. Então, esse doente já é de risco. Então, bota ele para dentro do hospital. E aí, hoje, o que se sabe? Se esse doente tem risco de ir para UTI, ser mais grave, além do antibiótico que a gente passar para ele, o antibiótico vai ser qual? Vai ser as recomendações tradicionais, que é o ácido beta-lactâmico associado a macrolídeo, ou quinolonas que têm atuação para Streptococcus pneumoniae, que é o caso da levofloxacina e moxifloxacina. A ciprofloxacina não tem indicação, por quê? Porque a ciprofloxacina, ela não tem boa eficácia para Streptococcus. Ela é boa para estáfilo, por exemplo, oxissensível, quando é sensível a ela, né? Mas para Streptococcus, ela tem uma atuação fraca, né? Então a gente não usa ciprofloxacina para pneumonia comunitária aguda, não se usa. Você pode usar levo, pode usar mox. Mas lembra que eu te falei das quinolonas, que você tem que ter um certo cuidado com elas, por causa dos efeitos colaterais.